Shalom, meus irmãos. Mais uma aula, glória a Deus por isso. Continuamos firmes aqui. Muitas são às vezes as dificuldades, mas a gente permanece, né? A gente tem um comissionamento da parte de Deus. Não importam as circunstâncias ao nosso redor. A gente continua firme porque a gente sabe que o Senhor está conosco, o Senhor está nos orientando, o Senhor está nos capacitando, o Senhor está nos impulsionando, o Senhor está falando. Amém, glória a Deus. Eu gostaria de começar esse vídeo, essa aula de hoje, lendo, já que nós vamos falar sobre intercessão, continuar falando sobre intercessão. Eu gostaria de ler a oração que Jesus nos deixou, né? O Pai Nosso. Eu possivelmente em uma outra aula eu vou destrinchar o Pai Nosso. Um cabelo aqui na minha boca. Eu vou destrinchar o Pai Nosso. Vamos pegar versículo por versículo para a gente compreender as realidades espirituais. Mas hoje eu só gostaria mesmo de orar o Pai Nosso. Amém? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa oração para que a gente comece a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre adoração na antepenúltima aula. Na penúltima, né? Na última nós falamos sobre oração e entramos pelo assunto da intercessão. Lembrando que intercessão é mediação, né? Nos colocamos no lugar de uma pessoa, de um estabelecimento, de um governo, de um país, de uma nação, de um povo, para intercedermos ao Pai por essa, né? Pelo objeto da nossa oração, da nossa intercessão. E nós falamos sobre duas características, né, do que é ser um intercessor, e ficamos de falar nessa última aula agora, na aula de hoje, sobre a questão de Deus procurar por intercessores. Eu gostaria de falar algo antes. Gostaria de falar com os irmãos que oração, ela é algo espontâneo. A oração é algo que brota do nosso coração. Não existe uma regra e não existe um modelo de oração. O Senhor nos deixou ali o Pai Nosso para que a gente pudesse compreender uma realidade espiritual. E na oração, eu estou aqui falando com vocês, tentando dar uma aula sobre o que é oração, sobre o que é intercessão, o que é súplica, é porque existem verdades espirituais contidas nesse universo da oração e que a gente precisa compreender. Eu não estou aqui para ensinar vocês a orar, porque a oração precisa ser algo espontâneo do nosso coração e precisa ser algo espontâneo do coração de Deus para nós, porque Ele nos ensina a orar, Ele nos conduz na oração, Ele nos conduz na intercessão. Intercessão profética é isso, é interceder de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra, com as profecias de Deus. Nós vamos falar mais profundamente sobre isso. Porém, assim, eu não estou aqui para dar uma cartilha e formatar vocês para que vocês agora tenham um modelo e vão orando de acordo com aquilo. Não, meus irmãos. Eu estou procurando, assim, abrir uma janela para que vocês possam compreender o significado mais profundo da oração, da intercessão, e que vocês possam desenvolver esse nível de oração, de adoração também, de acordo com a vontade de Deus, aquietando o seu espírito, aquietando a sua alma, entrando num nível de maior profundidade, num nível de maior espiritualidade. Vocês entendam isso, porque às vezes a gente pode ser mal interpretado, falar assim, agora a gente vai ter que orar desse jeito. Não. Eu até fui indagada sobre como é que é a minha vida de oração. Falei, olha, a minha vida de oração não é uma vida assim que é sempre a mesma.
Um dia eu oro de um jeito, no dia eu oro de outro. Tem dia que eu intercedo, tem dia que eu não intercedo, tem dia que eu só adoro, que eu sinto meu coração assim elevado só para adorar e declarar os atributos do Senhor e a minha paixão, o meu amor por Ele. Há dias em que eu entro nesse mover de adoração e o Senhor começa a me revelar situações que são urgentes para orar, interceder, e eu entro pelo caminho da intercessão. Às vezes o Senhor me leva em situações da minha própria vida em que eu preciso rasgar o meu coração e pedir alguma transformação em alguma área. E aí eu desnudo a minha alma diante do Senhor. Então, assim, há momentos que eu só agradeço. Falei, Senhor, muito obrigada. Então, assim, não é uma regra. A gente precisa estar direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Porém, a gente precisa compreender os níveis. E a gente precisa estar disposto a subir nesses níveis. Amém? Então, Deus procura por intercessores. Deus realmente procura por intercessores. Nós vamos ler isso. Os intercessores são muitas vezes tudo o que Deus precisa para ser movido a abençoar uma pessoa. Às vezes Deus quer abençoar uma pessoa. Ele quer usar você na intercessão para ser canal das bênçãos de Deus sobre a vida daquela pessoa. Deus está esperando que alguém se coloque na brecha. Deus é amor, mas ao mesmo tempo Ele é santo, Ele é justo. A gente precisa compreender isso. A gente precisa ter isso em mente o tempo todo. Deus é santo e justo. Ele não se mistura com o pecado. Por isso, faz parte da grandeza de Deus, da sabedoria, da santidade de Deus, da justiça de Deus, punir o pecado. Ele tem que condenar o pecado, mas ainda assim, Ele espera para ter misericórdia. E para que Ele tenha misericórdia, Ele conduz os seus filhos para esse nível de intercessão. Vamos ler Ezequiel 22, dos versículos 23 a 31, a fim de conhecermos o que se passa no coração de Deus. De novo a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: Filho do homem, diga a esta terra: você é uma terra que não tem tido chuva, nem aguaceiros no dia da ira. Há nela uma conspiração dos seus príncipes, como um leão que ruge ao despedaçar a sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e fazem muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam as minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro, e fecham os olhos contra a guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam as suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem: assim diz o soberano, o Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão, comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso, eu derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Deus está falando nessa passagem, meus irmãos, muito forte, né? De que o pecado havia dominado todos os níveis da nação de Israel. Os profetas, os príncipes, os sacerdotes e todo o povo haviam se corrompido.
E aí no versículo 31, Deus desabafa, ele diz: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha, sabe? Mediação. Diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Que declaração chocante, não é isso? Deus buscou um homem, uma pessoa que intercedesse por aquela gente, mas ele não encontrou. E aí ele teve que descarregar o seu juízo sobre o povo. Vocês percebam a importância de haverem intercessores? Outra passagem também forte e semelhante, meus irmãos, Isaías 59, dos versículos 12 a 16, diz assim: sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão, a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Assim, a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Esse texto revela que o erro era tratado como sendo algo correto naqueles dias. E a gente percebe que muita coisa não mudou hoje. Em outras nações, na nossa nação e nesse mundo que nós vivemos agora. O Senhor termina, o profeta termina esse livro, essa passagem, descrevendo a reação de Deus. Ele descreve a reação do Senhor. Ele diz: ele viu que não havia ninguém e admirou-se, porque ninguém intercedeu. Meus queridos, como é importante nós, como igreja, reconhecermos o nosso pecado, apresentá-los diante do Senhor em arrependimento. Nós somos um corpo. Cada membro do corpo tem autoridade para se arrepender pelos pecados cometidos no corpo. Vou repetir. Cada membro do corpo tem autoridade para se arrepender pelos pecados cometidos no corpo. Essas duas passagens, tanto em Ezequiel 22 quanto em Isaías 59, nos mostram com clareza como Deus precisa de intercessores para abençoar as vidas e como é frustrante para Ele, em muitas ocasiões, quando os intercessores não são encontrados. Então, observando esses pontos básicos, nós precisamos conhecer algo que é muitíssimo importante. Precisamos conhecer alguém, o maior de todos os intercessores, Jesus, o nosso modelo. Ele sim é o nosso modelo. Jesus foi e continua sendo o maior de todos os intercessores. Ele se apresentou diante do Pai em nosso lugar. Ele fez isso não apenas com palavras e orações, mas ele fez com o seu próprio sangue, com a sua própria vida. Jesus, enquanto ele viveu na carne aqui na terra, ele praticou muita oração, ele subia aos montes para orar e ele intercedia. Na Bíblia nós encontramos Jesus, por exemplo, chorando sobre Jerusalém. Em Lucas 19:41 a gente lê assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Isso é motivado pelo amor. A gente precisa amar, porque se nós amarmos, meus irmãos, nós seremos levados a interceder. O amor de Jesus por Jerusalém era tão forte, explícito aqui nessa passagem, que o levou a chorar por Jerusalém.
Em João 17, eu motivo vocês a lerem o capítulo todo de João 17. Nós lemos de Jesus intercedendo intensamente pelos discípulos que haveriam de passar por muita tribulação. Então ele já sabia o que ia acontecer, então ele já intercede de antemão. E muitas vezes o Espírito do Senhor, que é o Espírito de Jesus, ele nos leva a interceder por pessoas que vão passar por tribulações também. E isso nos é revelado pelo Espírito. E nós começamos a interceder para que aquela pessoa não desfaleça, para que ela suporte, para que ela seja cheia da graça do Senhor para passar por aquele momento de tribulação que muitas vezes é necessária para o nosso amadurecimento, para o nosso treinamento, no nosso treinamento. Jesus não tira as dores de nós, não. As dores são necessárias. As dores, elas vão nos fortalecer. Vão nos fortalecer e nos habilitar a fazer parte do exército do Senhor dos últimos dias. Mas o ponto alto da intercessão de Jesus teve lugar na cruz, quando ele literalmente ofereceu a sua vida em favor da nossa. O Senhor falou assim: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele intercedeu no momento da sua maior angústia, da sua maior dor. Ele intercedeu. E até hoje, Jesus continua no ministério de intercessão. Hebreus 7, versículos 24 e 25 diz assim: visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Ele é um sacerdote permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus está hoje assentado nas regiões celestiais, intercedendo por nós. Quando ele vê que a gente está fraquejando, ele intercede ao Pai por nós. Senhor, não permite, fortalece, enche de força o meu irmão que está passando por aquele momento de angústia. Jesus, o livro de Hebreus nos fala que Jesus ele conhece o coração do homem porque ele se fez homem. Ele sendo Deus, ele se fez homem. E ele conhece o que é tentação. Ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que é uma mente humana, um coração humano. Então ele pode interceder por nós porque ele conhece o coração do Pai e conhece o coração do homem. Falando profeticamente, Isaías anunciou sobre Jesus que ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele intercedeu pelos pecadores, pelos transgressores. Isso, olha, tem muita coisa para se falar sobre isso. Nós somos o corpo de Jesus sobre a terra. Nós somos o corpo de Jesus sobre a terra. E da mesma maneira que Jesus intercede junto ao Pai, nós como corpo de Jesus sobre a terra, nós somos comissionados a interceder pelos transgressores. Não cabe a nós julgamento. Nós não devemos aplicar juízo, justiça, porque ainda não chegou a hora. A justiça de Deus virá quando Jesus retornar, mas ele ainda não retornou. Nós estamos vivendo na era da graça. Nós precisamos interceder pelos transgressores, por aqueles que transgridem as leis. É por esses, pelos bandidos, pelos estupradores, pelos ladrões, pelos corruptos, pelos maldizentes, pelos beberrões. É por esses que nós devemos interceder. Porque Jesus, ele tem todo o poder para transformar qualquer criatura. Nós não fomos chamados a julgar segundo o nosso coração, mas nós somos chamados a interceder para que a misericórdia do Senhor venha e reverta a situação e transforme os corações.
e traga vida, e vida com abundância, e traga perdão, e traga reconciliação, e traga regeneração. Essa é a nossa função. O Senhor está procurando por intercessores em toda a terra. Ele procura por aqueles que gastarão as suas vidas intercedendo ao Pai, em nome de Jesus, por essa geração. O Senhor procura por intercessores. Amém, meus irmãos? Eu fico até aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre o envolvimento de coração que a intercessão requer. Vamos falar sobre desenvolver sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para que a nossa intercessão seja uma intercessão profética. E vamos falar sobre a intercessão como estilo de vida. E em alguma outra próxima aula a gente vai ter uma aula só sobre o Pai Nosso. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor, que o Espírito Santo de Deus motive vocês nesse caminho da intercessão. É um caminho árduo, mas é um caminho lindo, um caminho belíssimo. É a intercessão. E não esqueçam, a palavra de Deus é o fundamento. E a oração e a adoração são os pilares, as colunas que nos elevam até o trono de Deus e trazem a revelação do Senhor. Que estejamos firmados na palavra e segurando firmes na adoração e na oração, até que o Senhor venha. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o nosso Rei. Shalom, meus irmãos de Maranata, ora vem, Senhor Jesus.